Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente dá início à nossa matéria de Cristologia. Essa é a nossa primeira aula, então, de Cristologia. Vamos, então, viajar um pouquinho aqui, né, nessa história, nessa matéria que é tão reveladora para nós sobre a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, nós temos como introdução à Cristologia, né, dizer aqui, claro, que Cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é o nosso tema central, né, o tema central dessa teologia, tá? Aqui a gente vai abordar então questões como a natureza divina e humana de Cristo. Nós vamos tratar temas como a encarnação, os ensinamentos, o sacrifício redentor e a ressurreição de Cristo, tá? A cristologia ela busca compreender a importância de Cristo na fé e na salvação dos crentes, explorando para isso então as raízes históricas, as escrituras sagradas e o impacto ao longo da história da igreja. Vamos ver aqui a origem da cristologia. Vamos lá, claro. Jesus atraiu para si, né, um número muito grande de seguidores. E esses seguidores eles foram então as suas testemunhas, né, dos seus ensinamentos ali, dos seus milagres e também da sua maneira de viver. Após a morte de Cristo, os seus seguidores então eles começam a refletir sobre o significado da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Então começam a surgir os escritores então, do Novo Testamento contribuindo, né, significativamente para a formulação então, dessa doutrina cristológica. A origem da cristologia, ainda, né, continuando a origem da cristologia, nós temos ali os escritores então, do Novo Testamento, principalmente ali Paulo, né, João e Pedro, ajudando ali na sistematização desse tema, né, da cristologia, da pessoa de Cristo. E surgiu então, começa a surgir algumas diferentes interpretações, umas interpretações ortodoxas e outras heterodoxas. As ortodoxas são essas interpretações que nós temos hoje extraídas das escrituras do Novo Testamento, e tem algumas outras interpretações heterodoxas que estão mais ligadas ali a grupos que surgiram ali, como os gnósticos, por exemplo, naquele período, em que tratam a pessoa de Cristo diferente daquilo que nós temos realmente nas escrituras, tá? Mais para frente nós vamos trazer alguns exemplos dessas interpretações heterodoxas para a gente poder analisar. As raízes históricas da cristologia. Bom, primeiro nós temos as comunidades cristãs, né? As primeiras comunidades cristãs são o berço, então, do estudo da cristologia. Então nós temos que analisar ali, é necessário, né, examinar o contexto histórico e cultural pelo qual Jesus viveu e a mensagem que ele transmitiu aos seus seguidores. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto cultural ali daqui a pouquinho. E nós temos então ali os escritos, né, do Novo Testamento. Então os escritores do Novo Testamento são essa base para a nossa cristologia. Vamos ver aqui um pouquinho sobre essa cultura e contexto. Bom, contexto para o surgimento da cristologia. Primeiro nós temos então a profecia, né, as profecias do Antigo Testamento. Dizia ele então que da descendência de Davi, né, a esperança messiânica dos judeus era enraizada nas tradições e profecias do Antigo Testamento, incluindo a promessa de um descendente de Davi. Então viria ali o descendente de Davi, que seria ali o Messias. Em seguida nós temos então Jesus aparecendo, e ele começa então a ensinar, a curar e a realizar milagres que desafiaram ali a estrutura social e religiosa da época, né? Então Jesus aparece já exercendo ali o seu ministério. Nós temos no Novo Testamento os escritores do Novo Testamento, como Paulo e João, tiveram ali um papel fundamental na formulação da cristologia, né? Discutindo a divindade e a humanidade de Cristo. Então nós temos essas figuras ali do Novo Testamento trazendo ali realmente essa discussão a respeito da pessoa de Cristo. E claro que o pensamento, né, o desenvolvimento do pensamento cristão, ele continuou seguindo, né, e a cristologia então continua a ser estudada e debatida por grandes pensadores cristãos, como por exemplo nós temos ali Agostinho, Tomás de Aquino,
né, que foram pessoas que contribuíram ali para aprofundar e compreender a pessoa de Jesus. Teremos outros que nós vamos olhar agora também. Mas antes disso, vamos olhar aqui um pouquinho sobre algumas controvérsias que começaram a surgir. Primeiro nós temos ali algumas heresias, né, que surgiram. Por exemplo, nós temos a heresia ariana. A heresia ariana, ela negava a divindade de Jesus Cristo. Por outro lado, tem a heresia monofisita, que ela é o inverso nesse caso. Ela nega a natureza humana de Jesus. Então, enquanto um negava a divindade, outro negava a humanidade. E nós temos os nestorianos, né? A heresia nestoriana, ela é uma divisão entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Mas não na ideia de que Cristo era 100% homem e 100% Deus, como nós conseguimos extrair das Escrituras. E sim que, por um período, Cristo era um ser humano, e aí depois ele recebe ali um chamado, e desse chamado para frente ele passa a ser uma figura divina. Isso é uma ideia errada, né? Uma heresia que surge ali nesse período. Mas vale lembrar que as pessoas estão começando a aprender e a estudar realmente quem foi essa figura, né, que surgiu, né, Cristo, que surgiu naquele período. Então havia ainda muita dúvida, e só depois nós temos esses entendimentos que são ali bem colocados para a gente nos evangelhos. Bom, o Concílio de Nicéia. A cristologia se desenvolveu, né, à medida que os cristãos começaram a buscar, compreender e articular a identidade então, e a significância de Jesus Cristo para a história da fé cristã. E aí, em 325, olha só, já estamos em 325, foi realizado um concílio em Nicéia, né? Nesse concílio foi abordada questões teológicas e definir crenças cristãs sobre a natureza de Jesus, com o intuito de harmonizar a igreja, né? De modo a discutir as heresias que poderiam dividir a igreja. Então, a ideia não é criar um concílio para dizer que Jesus Cristo era Deus, não é isso, tá? Como alguns dizem por aí, já ouvi isso, pessoas falando assim, Jesus Cristo só foi colocado como Deus depois do concílio de Nicéia, que foi realizado, e aí definiram que Jesus era Deus. Não é isso. O concílio de Nicéia foi justamente para extrair a realidade da pessoa de Cristo, colocar isso como a realidade e fazer com que essas heresias que surgiram na época fossem lançadas por terra. Então, com base nos escritos, por exemplo, dos evangelhos, das cartas, consegue-se extrair a realidade da pessoa de Cristo como Deus, como homem, e combater as heresias que surgiram, começaram a surgir, tá? Então, o intuito não é endeusar Jesus, ele já era Deus, e sim só combater as heresias que estavam surgindo ali. Então esse concílio é para deixar claro, para que não haja divisão no meio da igreja. Então é isso, tá bom? As principais figuras cristológicas que surgiram aí. Eu coloquei primeiramente 3 figuras, aqui não estão por ordem de data não, tá? Nós vamos ver algumas outras figuras, mas eu preferi colocar essas 3 aqui inicialmente porque são figuras marcantes para a gente. Primeiro nós temos Paulo, claro, né, que foi um dos principais líderes cristãos, e ele apresentou a importância da morte e ressurreição de Jesus como a base da salvação e da vida cristã. Quando a gente pega a carta de Romanos, por exemplo, que é uma carta soterológica, né, uma carta que fala a respeito de salvação, ali nós vemos como é importante a figura do Paulo para esclarecer a respeito de Cristo naquela carta, colocando ele ali como a importância dele realmente para a salvação e mostrando realmente quem é Cristo ali naquele momento. Nós temos outros, é claro, também ali nos evangelhos que trouxeram, mas Paulo ele traz uma revelação muito grande para a gente no Novo Testamento, né? Das 27 cartas que nós temos no Novo Testamento, 13 cartas são do apóstolo Paulo. Então ele realmente consegue sistematizar algo ali que deixa maravilhoso para a gente poder conseguir compreender a respeito de Cristo.
E aí sim nós temos outros teólogos que começam através dessas cartas, os evangelhos e tal, aprofundar ainda mais. Nós temos, por exemplo, Atanásio, né, de Alexandria, e que ele já começa a defender a doutrina da Trindade e a divindade de Jesus Cristo contra as heresias que negavam a natureza divina de Jesus. Isso nós já estamos ali no século IV, né, depois de Cristo, e ele vem defendendo. Nós não encontramos, por exemplo, na Bíblia a palavra Trindade, né, mas a gente consegue extrair do total da Bíblia a Trindade, né. Poderíamos usar, por exemplo, como exemplo o batismo de Jesus, onde nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo mostrando ali, né? E aí ele começa a trazer a Trindade, mostrando a divindade de Jesus, mostrando ali também a humanidade de Jesus. E ele mostra Cristo nessa Trindade, tá? E já lá no século XVI nós temos ainda Martinho Lutero, né? Que traz uma defesa muito grande para a gente ali da justificação pela fé em Cristo Jesus, enfatizando ali que a salvação é alcançada somente pela graça, né? E essa graça nos alcançou por causa da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então são três figuras que para nós cristãos são muito marcantes, mas nós temos outros, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre cada um dessas figuras ali, as mais marcantes para a gente, tá? Por exemplo, nós temos ali já no início, ali, né, no primeiro século, iníciozinho do segundo século, Inácio de Antioquia. Ele defendia também a divindade de Cristo, né, enfatizava ali a divindade de Jesus Cristo. Ele defendia a importância da unidade na fé cristã, e até por isso que nós vemos ali surgindo esses concílios no início, justamente por causa dessa unidade que deveria ter da igreja, para que não houvesse ali heresias que dividissem a igreja. E claro, a encarnação, né? E para ele Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós vamos ver que vários surgiram nesses períodos, nesses inícios ali da era cristã, defendendo a mesma coisa, que Jesus Cristo ele era verdadeiramente Deus e ele era verdadeiramente homem, com base nas escrituras ali do Novo Testamento já, né? Das próprias cartas. Nós temos ali essas pessoas, essas figuras aí defendendo ali a divindade de Cristo e a humanidade dele. Olha só, nós já temos ali no segundo século, né, início do terceiro, Irineu de Lyon, que também defendia a encarnação de Jesus, sendo ele como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A morte e a ressurreição de Cristo era necessário para a salvação. Ele defendia então o sacrifício redentor de Cristo e também enfatizava a importância da unidade da fé cristã. Devemos falar a mesma língua, né? Entender que Cristo é um por todos ali e é Deus e homem. Nós temos ainda, já mais para o final do segundo século e até a metade do terceiro século, Orígenes, né, que também foi um teólogo importante ali com esses estudos. Orígenes foi um teólogo estudioso cristão que viveu na cidade de Alexandria, lá então no terceiro século. Ele é conhecido por sua obra chamada de Príncipes, onde ele defendeu a natureza divino-humana de Cristo e a universalidade da redenção. Então olha só, nessa obra dele, o Príncipe, né, ele fala da universalidade da redenção, né? Jesus morreu por toda a humanidade, tá? Na verdade ele coloca universalidade, né? Por todos, ele morreu por todos. Agostinho, né? Muito conhecido aí no meio católico, inclusive como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né? Ele foi um dos maiores teólogos da história cristã, autor de A Trindade e Confissões. Ele defendeu a doutrina da Trindade e enfatizou a encarnação e salvação de Jesus Cristo como temas centrais de sua teologia. A Trindade ele vai tratar exatamente sobre isso, né, colocando Cristo ali como uma das pessoas da Trindade, mostrando Cristo como Deus. Confissões de Agostinho, ele fala muito a respeito da obra que Deus fez na vida dele. Ele relata, na verdade, ali um período da vida dele em que
ele ainda não conhecia Cristo, né, e das suas fraquezas morais e carnais, e depois da sua conversão, aí no final ele começa a tratar ali a respeito algumas coisas mais teológicas, mostrando realmente ali a pessoa de Cristo, enfatizando mais um pouco a respeito da pessoa de Cristo. Essas duas obras são as obras mais conhecidas que ele tem, e ele defende ali muito, principalmente ali a início, a Trindade, falando ali realmente de Cristo como Deus, colocando Cristo como Deus. Tomás de Aquino, aí já temos aí um período bem mais distante, né? Já no século XIII, né? Tomás de Aquino ele foi um teólogo, filósofo medieval que viveu então ali no século XIII, e ele é conhecido por sua obra Summa Theologiae, pela qual ele desenvolveu argumentos para a existência de Deus e uma abordagem escolástica para a cristologia, que enfatiza a natureza divina e humana de Cristo. Então, essa abordagem escolástica, né, na verdade, ele é um método de estudo, e através desse método de estudo ele consegue, então, levar o estudo da cristologia para dentro das escolas, da faculdade, né, e através de um método para estudar realmente a respeito da pessoa de Cristo. Então, Tomás de Aquino fez isso, né, ele desenvolve ali, ele trabalha esse método a colocar realmente ali a pessoa de Cristo nas escolas, sendo estudado ali nas faculdades, nas escolas da época, tá? E já bem próximo daqui da gente, já no século XX, né? Calbart. Calbart foi um teólogo suíço do século XX que enfatizou a importância da revelação de Deus em Jesus Cristo. Em sua obra Igreja Dogmática, ele rejeitou abordagens meramente humanas da cristologia e enfatizou a transcendência divina de Jesus como tema central de sua teologia. Então, muito mais do que uma abordagem humana, ele fala ali a respeito dos dogmas da igreja, colocando Cristo como Deus, como divino, né? Então, muito mais do que simplesmente um ser humano, e sim um ser divino, uma pessoa divina. E finalizando, nós temos que ter em mente que o objetivo último da cristologia é o encontro pessoal e existencial com Cristo, que é o revelador de Deus e o salvador dos homens. Esse encontro implica em uma adesão de fé e uma conversão de vida, que manifestam a verdadeira identidade de Cristo, que é a qual nós buscaremos aqui através dessa matéria, a verdadeira identidade de Cristo. Então, chegamos ao final e eu encontro vocês então numa próxima aula. Até lá!